Olá, tudo bem com você? Meu nome é Ronaldo Reinaldo, estou passando aqui para meditarmos um pouco mais na palavra do Senhor, deixar uma história da Bíblia, amém? Quero falar aqui de Ana, quero falar de Ana, a mãe de Samuel, esposa de Eucana. Só que Ana, ela dividia seu esposo com uma outra mulher chamada de Penina. O porquê disso? A Bíblia conta a história que naquela época, no período dos nossos patriarcas, eles acharam uma brecha dentro da lei de que quando a mulher é estéril, o homem, em concordância com sua esposa, poderia arranjar outra mulher. Então, as mulheres, quando elas eram estéreis daquela época, elas se sentiam muito para baixo, se sentiam muito humilhadas e insignificante. Então, para não ver seu marido, que era ficar sem descendente, ficar sem filho, porque aquilo era uma desonra, para eles viam como uma desonra o homem um casal que não tinha filho, o homem não ter um descendente, então era uma desonra. As pessoas, não é diferente como no dia de hoje, que nós preocupamos muito com o que os outros pensam a nosso respeito. Nós estamos preocupados com o que a sociedade pensa a nosso respeito. Nós não preocupamos muito com a nossa consciência, o que é que nós temos em mente com a nossa consciência, se está tranquila ou não. A gente preocupa com a reação das pessoas, com o que é que as pessoas pensam de nós. Na verdade, a gente tinha que preocupar o que é que Deus está pensando de mim, né? Porque o que eu faço, Deus ele me conhece mais do que eu mesmo. Então quem me julga, quem me conhece, quem me sonda, é somente Deus. E Deus é quem domina a minha vida, quem pode ter o direito de me julgar, só Deus. Só que a gente tem isso, né? Nós temos isso é do ser humano, né? Nós temos o DNA adâmico de nós estamos preocupados com o que é que os outros pensam, com o que os outros falam de nós ficamos preocupados com a nossa imagem. Então Ana, com concordância com seu esposo Eucana, eles arrumaram uma segunda esposa para Eucana, mulher chamada de Penina, a concubina de Eucana. E a Bíblia diz que Penina, quando ela começa a gerar filhos, ela começa agora a afrontar Ana, a humilhar Ana. E Ana, ela recebe aquelas afrontas. Ana, ela vai se sentindo, em vez de ter resolvido um problema, ela trouxe um problema ainda maior para dentro do seu lar, para dentro do seu ambiente. Por quê? Eucana agora tem filhos. Na sua percepção, na sua ótica, ela resolveu o problema do esposo, mas ela aumentou o seu problema, porque agora, em vez de ela ter uma amiga, uma aliada, ela tem uma rival, uma inimiga, alguém que ela colocou dentro do seu lar, colocou dentro da sua casa para lhe afrontar, para lhe humilhar. E passou anos e anos, a Bíblia não relata a quantidade de tempo, quanto tempo, mas a Bíblia fala em um plural, tanto em filhos como filhas que Penina tinha. E fala do sacrifício anual, qual eles iam ao templo, que é o sacrifício lá que os judeus faziam na época da lei, uma vez ao ano. O sumo sacerdote pegava aqueles animais que as pessoas levavam como uma oferta para oferecer em sacrifício pelos seus pecados, pelo pecado do sacerdote e pelo pecado do povo, que era o sumo sacerdote que entrava lá no Santo dos Santos. Ou seja, essa é uma outra história, quero focar aqui em Ana. Ou seja, a Bíblia diz que um dia Ana se cansa e ela, de tanta afronta, de tanta angústia, está com o seu... Ana está no estado, se nós observarmos a história de Ana, a depressão, um estado depressivo, um estado de angústia, de amargura, se sentindo uma nada. E a Bíblia diz que ela chega até quando os outros estão lá no churrasco comendo carne, se alimentando. Ana, ela entra dentro do templo e ela vai aos pés do altar e ela joga para fora toda aquela mágoa, toda aquela angústia, tudo aquilo que está te prejudicando. Ela joga para fora no altar do Senhor e ela faz um voto com Deus, ela faz ali uma aliança com Deus, que se Deus abrir a sua madre, se Deus permitir que ela gere um filho, ela vai devolver para Deus. A Bíblia diz que ali é selado e Deus ouve ali o pedido de Ana e Deus sela ali o voto qual Ana fez com Deus. Ou seja, o que é que eu aprendo com isso? Ali a vida de Ana, ela muda, se transforma.
Por conta de quê? Por conta de uma atitude de Ana. Ana sofreu durante décadas, passava ano e mais outro ano e mais anos, e Ana sofrendo com a afronta de Penina, com a afronta de sua rival. Por quê? Porque ela estava absolvendo, ela estava se alimentando das maldades de Penina. Ou seja, essa história nos traz um grande aprendizado, porque um veneno ele só vai me prejudicar se eu não quando as pessoas me oferecem ele, mas quando eu recebo ele e eu vou ingerir ele, quando eu bebo dele, quando eu tomo dele. Uma comida envenenada, um líquido envenenado, ele só vai me prejudicar não quando as pessoas me oferecem, mas quando eu aceito aquilo para minha vida. Nós não podemos deixar que o veneno dos outros, que o veneno de Penina, das pessoas que têm maldade no seu coração, venha nos prejudicar. Nós temos o livre hábito. Enquanto nós estamos aceitando as afrontas, aceitando os venenos, aceitando a maldade das pessoas, a vida das pessoas que elas estão jogando para nos atingir, elas só vão nos prejudicar quando nós aceitamos isso para a nossa vida. Então nós devemos aprender a partir do momento aqui com Ana, porque a Bíblia diz que o sábio aprende com os erros dos outros, o inteligente com os seus próprios erros. Vamos aprender aqui com a história dessa grande mulher, que enquanto Ana ela estava olhando somente para as afrontas de Penina, quando ela estava aceitando as afrontas de Penina, as maldades de Penina sobre sua vida, ela teve uma vida de derrota, uma vida de fracasso. Mas a partir do momento que ela toma uma decisão, não olhar mais para Penina, mas se render aos pés do altar do Senhor e confiar em Deus, se entregar verdadeiramente para Deus e olhar para Deus, para o que Deus tem para a sua vida teve um novo rumo. A Bíblia diz que não só Samuel, mas Deus ele dá mais 3 filhos homem e 2 filhas mulher para Ana. A partir do momento que ela toma uma decisão e não aceita mais as afrontas. Quantas pessoas, irmão, não têm frustrado? Quantas pessoas não têm desistido dos seus sonhos, desistido dos seus propósitos, dos seus objetivos, desistido de viver por conta de afrontas, por conta de pessoas maldosas, por conta de dar ouvido à maldade dos outros. Nós não podemos deixar que o brilho do Espírito Santo, a luz qual Jesus falou que somos, em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, Jesus fala: vós sois o sal na terra e a luz no mundo. Não podemos deixar que as trevas que está na vida dos outros venham apagar a luz que está em nós. Não podemos deixar que a maldade que está na vida das pessoas venha tirar o sabor que está em nós, que é de temperar o ambiente aonde passamos. Amém? Olhe para Jesus, foque em Jesus, não deixa que a maldade dos outros, que o veneno dos outros venha te prejudicar. Seja sal, seja luz. Olhe para Jesus, não deixe que as pedradas dos outros, que o veneno dos outros, dos venenos das meninas dessa vida venham te envenenar, venham te prejudicar. Você tem um livre hábito. O veneno ele só vai te atingir, só vai te fazer mal se você tomar dele, se você comer dele. Senão, não vai te fazer mal. Continua sendo sal, continua sendo luz. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Não se inscreveu ainda no canal, está se inscrevendo, deixa o seu joinha, amém? Que Deus abençoe.